polêmicas filosóficas e ao no dual. Eu sou Alisson Santos e, como vocês sabem, no meu canal vocês encontram informações sobre os mais variados e diversos assuntos. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, ative o sininho para não perder nenhuma nova atualização, nenhum novo vídeo, e vem comigo, vem com a gente adentrar nessa intrigante, interessante, curiosa e infinita viagem. Neste episódio, trarei um resumo do livro chamado A Dominação Masculina, do antropólogo Pierre Bourdieu. Como sabemos, vivemos numa sociedade patriarcal profundamente machista, onde esse machismo está enraizado nas próprias estruturas políticas, econômicas e sociais que fundamentam toda a nossa realidade. Esta obra que eu vou apresentar para vocês é muito famosa no campo dos estudos de gênero e sexualidade. Todavia, trata-se de uma leitura muito densa e também complexa. Então se torna muito difícil de resumir uma obra assim em poucos minutos. Neste sentido, minha intenção em divulgar este resumo é apenas de suscitar em você a curiosidade de quem sabe ler o livro por completo futuramente e poder então entender e compreender os conceitos que são abordados nele com mais profundidade. O primeiro capítulo é chamado Uma Imagem Ampliada. Fala sobre a incorporação de esquemas inconscientes da percepção das estruturas históricas construídas da ordem masculina. Destaca a busca de uma estratégia que consiste em alterar um exercício de reflexão, intencionando a explorar as categorias de entendimento ou as formas de classificação com as quais nós construímos o próprio mundo. E ainda traz uma análise das estruturas objetivas e da cosmologia androcênica e da visão falo-narcisística. A primeira parte do capítulo é chamada Construção Social dos Corpos. Relata a construção da ordem oposicional da sexualidade a partir da análise das estruturas do feminino e do masculino presentes na sociedade africana de Kabila. A segunda parte, sobre o tema A Incorporação da Dominação, aponta a ideia da definição social do corpo e dos órgãos sexuais como produto de um trabalho de construção também histórico e social. No terceiro momento, chamado de A Violência Simbólica, o autor explica que a dominação masculina encontra reunida todas as condições necessárias para o seu pleno funcionamento através de estruturas histórico-políticas, econômicas e sociais e de atividades produtivas e reprodutivas fundamentadas essencialmente em uma divisão sexual do trabalho. As mulheres na economia dos bens simbólicos é a quarta parte do capítulo, que mostra que as disposições sexuais são inseparáveis das estruturas que as produzem e as reproduzem, tanto nos homens como nas mulheres, e encontram seu alicerce na estrutura do mercado dos bens simbólicos. O assunto virilidade e violência finaliza então o primeiro capítulo, onde o autor destaca que as mulheres são submetidas a um trabalho de socialização através da violência simbólica, que leva a diminuí-las, sendo que elas acabam incorporando e aceitando essa inferiorização como algo essencialmente natural. No entanto, os homens também são afetados por essa estrutura, eles estão prisioneiros da representação dominante deste próprio sistema. Assim sendo, a virilidade é um entendimento relacional construído incessantemente diante dos outros homens, para os outros homens e contra a feminilidade. O segundo capítulo, chamado Anamnese das Constantes Ocultas, está dividido em 3 partes e inicia com a abordagem da descrição de um mundo social machista e patriarcal construído em torno da dominação masculina e da visão androcêntrica do mundo. O autor ensina que a masculinização do corpo masculino e a feminilização do corpo feminino é um determinante da produção da relação de dominação.
Para ampliar o nosso entendimento, o autor traz algumas considerações acerca da masculinidade como nobreza e as condições ideais que a sociedade Kabila oferecia às pulsões do inconsciente androcênico, assim como a relação de causalidade circular que se estabelece entre as estruturas objetivas do espaço social e as disposições que elas produzem em ambos os sexos. O ser feminino como ser percebido é a segunda parte do capítulo e evidencia que tudo na gênese do hábitus feminino e nas condições sociais de sua realização concorre para fazer da experiência feminina do corpo o limite da experiência universal do corpo para o corpo. Nessa direção, ela enfatiza ainda que o corpo percebido é duplamente determinado socialmente. É então apresentada a visão feminina da visão masculina, onde o autor ressalta que através daquele que detém o monopólio da violência simbólica legítima na sociedade patriarcal, que se exerce a ação dominante entre mente e entre o corpo, que leva à somatização da própria lei. O autor também fala da adesão à ordem das coisas, do princípio das tendências afetivas atribuídos à mulher na divisão do trabalho de dominação, da socialização diferencial que predispõe os homens a amar os jogos de poder e as mulheres a amar os homens que os jogam. O terceiro capítulo se inicia com o título Permanências e Mudanças e está composto por 4 partes que compreendem os seguintes temas: o trabalho histórico de deshistorização, bem difícil, o qual ressalta que é necessário reconstruir a história do trabalho histórico de deshistorização. Ressalta que a pesquisa histórica não pode se limitar a descrever as transformações da condição das mulheres no decorrer dos séculos. Prosseguindo, temos como segunda parte os fatores de mudança, onde relata que a possibilidade de mudança reside exatamente no fato de que a dominação masculina não se impõe mais como algo que é indiscutível. Entre os fatores de mudança, o autor destaca que os mais importantes são os que estão relacionados com a transformação decisiva da função da educação da instituição escolar na reprodução da diferença entre os próprios gêneros. O tema Economia dos Bens Simbólicos e Estratégias de Reprodução é apresentado como a terceira parte do capítulo, onde é considerado como um fator determinante da perpetuação das diferenças, a permanência que a economia dos bens simbólicos deve à sua autonomia relativa, que permite a dominação masculina nela se reproduzir. A quarta parte é chamada A Força da Estrutura. Afirma que a permanência da estrutura da relação de dominação entre os homens e as mulheres está difundida em diversas instâncias sociais, como na família, no universo escolar, no mundo do trabalho, no mundo político e no campo da mídia. Finalmente, para encerrar este capítulo, o autor traz algumas questões sobre a dominação e o amor, através do que ele convencionou chamar de post-scriptum, em latim. Finalizando com a conclusão do livro, o autor destaca que a divulgação científica, dessa análise de uma forma de dominação, da forma da dominação masculina, tem como efeitos sociais, pode assumir diferentes sentidos, os sentidos opostos. Pode ou reforçar a dominação ou contribuir para neutralizá-la. Enfim, eu recomendo a leitura deste livro a todos aqueles que desejam compreender melhor as verdadeiras intenções da dominação masculina e refletir sobre elas no contexto atual. Gostaria de agradecer a atenção de todos que conseguiram me acompanhar até aqui
Não deixe de deixar o seu like, não deixe de comentar, de compartilhar. E até o nosso próximo encontro.